Fala galera, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Daniel Jacques e o assunto de hoje, é claro, é o automóvel. Nada de mecânica pesada, né? Nós vamos só ver alguns conceitos, conhecer um pouco da história e falar de curiosidades. Você sabe, por exemplo, por que a Audi tem esse nome e esse logo? Ou por que essa outra marca alemã tem nome de mulher? E esse senhor, você sabe quem é? Pois vai saber agora. Roda a vinheta. Existem vários níveis de conhecimento sobre carro. Existe gente que conhece o funcionamento de cada uma das quase 30 mil peças que, em média, formam um automóvel. Mas também existe gente que não sabe nem diferenciar marca e modelo. Mas além de saber essas coisas, é preciso entender a descrição do carro. Que pode ser, por exemplo, essa aqui. Eu sei que tu deve ter uma ideia do que elas significam, mas será que tu realmente entende? Vamos dar uma olhada. O primeiro número define em litros a capacidade que, somados, os cilindros do motor são capazes de aspirar. Ou seja, no motor 1.0 4 cilindros, cada cilindro tem 250 ml de capacidade. No motor 1.0 3 cilindros, cada cilindro tem 333 ml de capacidade. E no motor, por exemplo, 2.0 4 cilindros, cada cilindro tem 500 ml de capacidade. E no nosso exemplo, motor 1.6 4 cilindros, cada cilindro tem 400 ml de capacidade. E a capacidade de cada cilindro determina a quantidade de ar e combustível que vão entrar nele a cada rotação, a cada explosão, a cada giro do motor. E aí, é claro, quanto maior o cilindro, maior a explosão, maior a força, maior a potência. Atualmente no Brasil, há uma certa tendência de migrar dos motores de 4 cilindros para os de 3 cilindros. Sabe por que isso? Se a gente comparar, por exemplo, dois motores 1.0, um de 4 cilindros e um de 3 cilindros, o de 3 cilindros tem melhor desempenho. E com um cilindro a menos, o motor pesa menos, ocupa menos espaço, gera menos calor e tem menos perda de energia. E isso tudo torna ele mais eficiente. Ok, entendemos sobre os cilindros, mas por que em linha ou em V? A vantagem dos motores em V é a aerodinâmica, porque como eles são mais compactos, ocupam menos espaço e permitem melhorias no design dos carros. Por isso, por exemplo, eles geralmente são usados em veículos maiores ou carros esportivos, que demandam mais potência. Voltando ao nosso exemplo. 1.6 4 cilindros em linha. Ok. Agora 111 cavalos de potência. Significa que ele tem a força de 111 cavalos? É mais ou menos isso. A medida de potência, horsepower, força de cavalo, foi criada no final do século XVIII pelo engenheiro James Watt. Ele havia criado uma máquina a vapor que era 75% mais eficiente do que as que existiam até então, e precisava de uma forma de ilustrar essa vantagem que fosse facilmente compreendida pelas pessoas. E como na época se usava cavalos para vários tipos de trabalho de força, como por exemplo para mover moinhos, Watt resolveu usar o animal como referência para demonstrar a eficiência de sua máquina. Assim, 1 HP ficou sendo a força necessária para levantar 33 mil libras de água a 1 pé de altura durante 1 minuto. É meio complexo para a gente no século XXI entender essa matemática, ainda mais na notação britânica. É por isso que os países do sistema métrico, como é o caso do Brasil, adotaram a medida cavalo-vapor. E 1 cavalo-vapor ficou sendo a força necessária para levantar 75 kg a 1 metro de altura em 1 segundo. As duas medidas, porém, não são idênticas. 1 cavalo-vapor equivale a 0,986 HP. E uma curiosidade. A unidade de potência no Sistema Internacional de Medidas não é o cavalo-vapor nem o horsepower, é o watt, em homenagem exatamente a James Watt. E na verdade, internacionalmente, a potência de um automóvel também é medida em watts, e 1 cavalo-vapor equivale a 735,499 watts. Ou seja, o nosso carro de 111 cavalos tem 81,64 kW de potência. 1.6 4 cilindros em linha, 111 cavalos de potência, ok. 15,1 kgfm de torque. Oi? O torque é a força do motor. É a força que a mecânica do carro, os cilindros, os pistões de virabrequim geram para botar o carro em movimento. Quanto maior essa força, mais ágil é o carro e melhores as respostas do motor, por exemplo. O ideal é que o torque esteja disponível desde as baixas rotações. E é por isso que ele se torna ainda mais importante em condições fora de estrada, onde é preciso ainda mais força para manter o veículo em movimento e ultrapassar obstáculos.
O torque pode ser medido em quilograma-força-metro ou newton-metro. E essa é uma das vantagens dos carros elétricos, já que neles o torque está disponível quase instantaneamente. Agora vamos falar sobre os pioneiros do automóvel moderno. E para isso, a gente vai ter que voltar um pouquinho na história. O automóvel é uma criação que tem vários pais, e o seu desenvolvimento não aconteceu sempre de forma linear, tipo uma coisa depois da outra. Muitas vezes, as coisas aconteciam simultaneamente em diferentes partes do mundo, por exemplo. Mesmo assim, ele tem uma certidão de nascimento. O registro de patente número 37.435, expedido no dia 29 de janeiro de 1886, em nome da fábrica de motores a gás Benz C, criada por Carl Benz em 1883. É claro que a história do automóvel começa bem antes disso, até porque as primeiras máquinas autopropelidas que não precisavam de tração humana eram a vapor, mas elas ainda eram grandes, desengonçadas e muito barulhentas. No século XIX, mais precisamente em 1860, o francês Etienne Lenoir criou um motor de combustão interna, à base de gás de iluminação. Contudo, a sua invenção ainda não era a gasolina e não há provas de que tenha sido usada em um veículo automotor. Em 1876, o alemão Nicolas Otto criou o ciclo de 4 tempos: injeção, compressão, explosão e exaustão. É o chamado ciclo Otto, ainda hoje padrão na indústria automotiva. Mas nessa época ainda eram motores grandes, e para serem usados em automóveis, eles teriam que ser reduzidos sem perder rendimento. A evolução continuou. E em 1876, Gottfried Daimler desenvolveu um motor compacto de 4 tempos, aplicando a uma motocicleta e um barco a vapor. Apenas um tempo depois, ele acoplou o seu invento a uma carruagem. E foi quase ao mesmo tempo, em 1886, que Carl Benz conseguiu a primeira patente para um veículo autopropulsionado, o Benz Patent Motorwagen. O veículo, considerado o primeiro automóvel moderno, chegava a fazer 15 km por hora. Ainda por mais alguns anos, essas duas empreitadas, Daimler e Benz, seriam rivais, mas eu volto nessa história daqui a pouco. Como eu disse, tinha muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E enquanto na Alemanha surgiu o automóvel, nos Estados Unidos, o então quase desconhecido Henry Ford trabalhava na Edison Illuminating Company, que pode-se dizer foi a primeira companhia elétrica do mundo, e pertencia, é claro, ao inventor Thomas Edison. Em 1903, Ford funda, junto com alguns investidores, a Ford Motor Company, e em 1908 apresenta o clássico modelo T, aqui no Brasil chamado Ford Bigode. Com ele, Ford desenvolveu talvez a sua criação mais importante, a linha de montagem para automóveis. Com ela, os carros eram montados em esteiras rolantes que se movimentavam enquanto os operários ficavam praticamente parados. A partir de agora, cada operário faz uma operação repetidamente, diferente de antes, quando uma equipe montava todo o carro. Isso representou um ganho de produtividade espetacular, a ponto de Ford, ainda nos anos 20, chegar a produzir 2 milhões de veículos por ano. A linha de montagem, claro, até hoje é o padrão da indústria automobilística. E mesmo na era da indústria 4.0, onde estamos chegando agora, na qual a automação cada vez mais substitui o trabalho humano, o princípio da linha de montagem segue valendo. Anos 20 nos Estados Unidos, Ford, modelo T e a linha de montagem. A gente volta para a Europa. Tu já ouviu falar em Joseph Ganz? Talvez não, mas certamente tu conhece o Volkswagen Sedan. Tá, talvez pelo nome que ele ficou conhecido no Brasil, o Fusca. Pois é, Joseph Ganz foi um judeu húngaro, filho de mãe húngara e pai alemão, que sempre se interessou por mecânica automotiva. Em 1921, ele foi ao Salão do Automóvel de Berlim, que é o mesmo que é realizado até hoje a cada 2 anos, mas em Frankfurt. E lá ele conheceu o Tropfenwagen. Ganz já pensava em desenvolver um automóvel barato, mas o conceito do Tropfenwagen, com seu formato de gota e algumas questões aerodinâmicas, o incentivaram a ir atrás do seu sonho. Ele começou a pesquisar para tentar desenvolver um automóvel simples, seguro e eficiente. Só que para isso, ele precisava contestar algumas ideias que eram meio regras de como se fazia um automóvel na época. Seu conceito de veículo ideal seria um carro pequeno com motor traseiro, suspensão independente com semi-eixos oscilantes e carroceria aerodinâmica. Ele deveria ser leve, econômico e custar menos de 1.000 marcos alemães. Foram anos de desenvolvimento, e Joseph Ganz chegou a ser editor-chefe da revista Motor Critic. Com ela, além de poder acompanhar o que estava acontecendo no mundo da mecânica automotiva na Europa, ele também podia expor suas ideias, e com isso colecionou alguns inimigos. Mesmo assim, ele chegou a trabalhar para várias marcas, como a Mercedes-Benz e a BMW. Em 1930, Ganz cria o Maikaf, no qual aplica os seus conceitos.
No ano seguinte, quem tem seu primeiro contato com o Maikaf é Ferdinand Porsche, que tinha acabado de sair da Daimler-Benz e criado a sua própria empresa, a Porsche. Em 1933, Ganz apresenta o Standard Superior, bem parecido com o nosso Fusca. Logo em seguida, porém, o governo nazista sobe ao poder na Alemanha e começa o antissemitismo, a perseguição aos judeus. É nesse momento que Ganz é varrido da Alemanha e da história. Pouco tempo depois, Adolf Hitler escolhe Ferdinand Porsche para desenvolver o Volkswagen, que significa literalmente carro do povo. A produção do Volkswagen Sedan, o Fusca, começa em 1938 nessa cidade de nome impronunciável. Atualmente essa cidade se chama Wolfsburg e é onde fica a sede da Volkswagen. Vamos falar então sobre a origem de algumas marcas e seus logotipos. E já que a gente está falando da Alemanha, vamos focar em marcas alemãs. Primeiro a Volkswagen, que, como a história que eu acabei de contar, tem a sua origem no Fusca, o carro do povo alemão. O seu logotipo, que evoluiu ao longo do tempo, tem basicamente um V e um W, de Volkswagen. Agora, por que o símbolo da Audi são os 4 anéis? A história da Audi começa em 1899, quando August Horch funda a Horch. Numa coisa parecida com o que aconteceu com Steve Jobs quase 80 anos depois, Horch é demitido da própria empresa e cria a Audi. O nome da nova marca, porém, é uma tradução do seu próprio sobrenome, Horch, para o latim. Em 1926, a DKV compra a Audi. E em 1932, se funde com a Horch e com a Wanderer, criando a Auto Union, que a partir daí começa a usar a marca dos 4 anéis dos seus carros de competição, pois as fabricantes continuavam usando cada uma a sua marca. Mais tarde, os 4 anéis, que fazem referência às 4 marcas originais, Audi, Horch, DKV e Wanderer, se tornariam o padrão para o grupo inteiro. Uma das dúvidas mais comuns do mundo automotivo é por que a marca da estrela de 3 pontas e os seus carros se chamam Mercedes-Benz. Eu já falei um pouco sobre Karl Benz, que patenteou o primeiro automóvel, e sobre Gottfried Daimler, que criou o primeiro motor compacto de 4 tempos. Daimler morreria em 1900, pois em 1890 criou, junto com William Maybach, a Daimler. E no mesmo ano, Maybach aceitou uma proposta de Emil Jelinek. A partir de então, a Daimler passaria a homenagear a filha de Jelinek, dando seu nome, Mercedes, aos seus próprios carros. E o nome foi finalmente alterado para Mercedes-Benz quando da fusão das duas empresas, Daimler e Benz, em 1926. A sigla BMW, ou BMW, significa Fábrica de Motores da Baviera. E o seu logotipo, ao contrário do que se acredita, não é uma hélice de um avião, mas apenas traz as cores azul e branco, símbolos da Baviera. E só para destacar uma não alemã, tu sabe por que a Ferrari é representada pelo cavalinho rampante? Essa foi uma homenagem de Enzo Ferrari, então ainda piloto da Alfa Romeo, ao piloto de avião e herói italiano Francesco Baracca, que tinha o cavalinho como símbolo. A cor amarela faz referência à sua terra natal, Modena. No topo, uma faixa em verde, branco e vermelho faz uma alusão à bandeira italiana, e as letras SF são Scuderia Ferrari. E agora uma curiosidade. Você sabe por que no Brasil a gente dirige pelo lado direito e na Inglaterra, por exemplo, se dirige pelo lado esquerdo? O modo de dirigir em inglês vem do tempo dos cavaleiros, que preferiam ficar à esquerda das estradas para ter mais mobilidade com a mão direita. Lembrando que nessa época, canhoto ardia no fogo do inferno. A mão francesa, entretanto, vem do tempo de Napoleão, que era canhoto e fazia suas tropas andarem do lado direito. Por isso, muitos países que foram dominados por Napoleão passaram a usar a mão francesa. Existe uma teoria de que os americanos, colonizados por ingleses, adotaram a mão francesa como mais uma forma de se diferenciar da metrópole. E uma última curiosidade. Você sabe quem trouxe o primeiro carro para o Brasil? Alberto Santos Dumont, que ainda não era o pai da aviação, e trouxe o carro para o seu irmão, Henrique Santos Dumont, que foi quem o dirigiu. Era um Peugeot Type 3 de 1891, tinha 3,5 cavalos, motor de 2 cilindros em V e atingia 18 km por hora. Foi o segundo modelo criado por Armand Peugeot e utilizava motor Daimler.
É isso aí, galera. Espero que tenham gostado desse resumão sobre o automóvel. É claro que tem muito mais coisa para falar, mas num programa só seria impossível, né? Ficou com alguma dúvida? Conhece alguma história diferente? Comenta aí. Se tiver mais coisa que tu queira saber, pode perguntar, o espaço está aberto. E eu vou pedir mais uma vez para que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, porque isso além de me incentivar a continuar produzindo, faz com que o canal tenha relevância no YouTube, mais pessoas vejam, mais pessoas curtam e o canal cresça. Combinado? Então por hoje é isso e até a próxima semana.